Você tá preparado? Então vem pro pancadão do 45. 45 é Dr. Carlson. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Quem não aguentar a pressão, me perdoe. Esse é o pancadão do 45. Só no mandato de hoje vou falar pro meu povão. A cidade tem crescido, queremos continuação. Na cidade interior e em toda a região só se fala 45, não fala outra coisa não. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Dale 45. O nosso 45 dá pra se ver multidão. É aquela euforia quando se faz reunião. O nosso 45 dá pra se ver multidão. É aquela euforia quando se faz reunião. A concorrência pode copiar, só dá 45. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Do 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. 45 pro outro lado, a diferença é só assim. 45 é muita gente, do outro lado é bem pouquinho. Se não aguenta,